Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, cá Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então dia 7/1 de 2020 aqui às 11h35 da manhã, estamos começando aqui mais uma análise aqui de Bitcoin. Não poderia deixar de ser, né? Agradecer agora os 444 inscritos do canal. Vocês realmente aqui dão gás aí para poder também estar fazendo vídeos aqui, lançando vídeos agora quase que diariamente, né? Então se inscreve no canal aí para não perder nada, aperta o sino para receber as notificações, deixa o seu like aí, like não custa nada para você, é só você apertar o botão do like aí, ajuda para divulgar o canal aí para outras pessoas no YouTube. E tamo junto, galera. É nóis, tamo junto. O mundo é de quem investe. E a gente começa aqui a nossa análise aqui falando sobre uma notícia aqui interessante aqui do Cointelegraph, que é duas empresas lá do Japão, né? Assinando um contrato para poder uma empresa do Texas, lá dos Estados Unidos, lançarem a maior mina de mineração, né? Ou seja, a maior como é que se diz? Empresa de mineração do mundo, né? De Bitcoin. Na verdade vai ser lá no Texas, e essas duas empresas japonesas, elas, uma de internet, a outra de dinheiro, né? Vai ajudar bastante aí a essa empresa aqui no Texas, né? Em Rockdale, no Texas, criar essa estrutura toda para a maior empresa de mineração, maior operador de mineração de Bitcoin no mundo, né? Vai ser lá no Texas, com uma capacidade aí primeiro, né, de 300 megawatts, que vai se estender até 1 gigawatt no final de 2020, né? Então bem interessante aqui. Eu queria só marcar aqui uma coisa que o pessoal falou aqui, que é assim, ó: Bitcoin está atraindo cada vez mais investidores institucionais com a noção de limited supply, né? Ou seja, de quantidade limitada de bitcoins que vão ser minerados no mundo, né? Então, e a adoção em massa também. Bitcoin está vencendo essa corrida, né? Então, bem interessante esse reporte aqui do Cointelegraph. E aí eu vou deixar sempre aí o link no comentário aí abaixo aí, se vocês quiserem acessar, pode ficar à vontade. Então, com isso a gente vem aqui direto pro CoinMarketCap fazer aquele refresh live especial com vocês, pra gente ver como é que anda aqui o cap total de todas as criptomoedas, né? E o que é que anda acontecendo com o Bitcoin, né? Então, primeiramente, o cap total de todas as criptomoedas está com cerca de 210 bilhões, a gente viu, e eu vinha comentando que se a gente superasse o patamar dos 200 bilhões ia ser bem interessante para o Bitcoin, né? Tendo em vista que é um patamar psicológico, e não só para o Bitcoin, para todas as altcoins também, né? Porque isso aí é o cap total de todas as moedas, né? E a gente pode ver que o volume nas últimas 24 horas tem cerca de 82 bilhões de dólares, né? Com um domínio do Bitcoin voltando àquele patamar que a gente vem conversar 2 dias anteriores, né? Um dia antes ele caiu, chegou a 67,7, e hoje está com 68,3 novamente, né? Então o cap sozinho do Bitcoin passou dos 140 bilhões. Isso é muito interessante, pessoal. A gente vinha negociando abaixo dos 130 bilhões, 130 e poucos, e agora está com 141 bilhões no cap total de todas as criptomoedas de Bitcoin, né? E todos os bitcoins juntos, né? E o preço do ativo sendo negociado aqui no CoinMarketCap a incríveis 7.909 dólares, né? Incrível como a gente pode ver que o Bitcoin tem essa peculiaridade de se valorizar muito rápido, né? Tipo, uma semana e meia atrás, 2 semanas, o Bitcoin estava em 6.400 dólares, né? Então, uma diferença boa já, né? Para quem pegou o movimento. E o volume nas últimas 24 horas somente do Bitcoin aqui com cerca de 24 bilhões, 25 bilhões, né? Então interessante, uma alta de 4,18%. A gente vem aqui agora direto para o gráfico para a gente analisar o que é que aconteceu, né? E hoje uma análisezinha de Bitcoin um pouco mais rápida, né? Para a gente analisar e entender o que é que se anda passando no mercado, né? Então, bem interessante a gente começar sempre com esse patamar aqui, ter essa visão aqui para você que está chegando agora no canal, porque quem está inscrito já sabe, né? Então se inscreve aí, que
aqui a gente tem a movimentação do preço do Bitcoin desde 2010, né? De julho de 2010 a gente tem aqui essa movimentação. Então, bem interessante a gente ver a ação do longo prazo no gráfico diário, né? Então, é bem interessante mesmo a gente acompanhar esse ativo tão precioso aí que pode mudar a vida de tantas pessoas se você aprender, né, a se expor da maneira correta, né? Porque a gente não controla para onde o ativo vai, né? Se ele vai subir, se ele vai cair, se ele vai fazer aqui, se ele vai fazer isso, não importa. A gente tem que ter o controle da nossa exposição, né? Do que a gente vai fazer até a nossa filosofia, né? Até onde a gente vai chegar, né? Até onde a gente quer chegar. Então, basicamente aqui, vindo aqui mais para a análise aqui da onde a gente está vendo. Ontem eu comentei com vocês a importância do fractal 610 mais uma vez, que é essa linha laranja aqui que deu suporte inicialmente aqui para o preço do ativo chegar e dar uma virada aqui, e finalmente a gente conseguiu, deixa eu dar um zoom aqui para quem está pelo celular. Finalmente a gente conseguiu, o Bitcoin conseguiu aqui superar o topo anterior, né? Que o topo anterior estava aqui na casa aqui dos 7.825 dólares, né? Agora no momento o preço está negociando 7.883 dólares aqui no nosso gráfico aqui na Invest.com, né? Então, bem interessante esse movimento aqui do Bitcoin. Ele hoje, se esse candle fechar ali naquele patamar que ele está, seria bem interessante, tendo em vista que ele ia ficar acima do gráfico, acima do fractal aqui de 72 períodos, essa linha verde que a gente vê aqui no gráfico, e que está exatamente nos 7.832, né? Entrou basicamente dentro da nossa box azul que eu vinha comentando aqui com vocês, né? E bem interessante a gente ver participar desse movimento, né? A gente vê que ele está testando aqui o topo dessa linha de tendência de baixa, né? Que já vem com alguns toques, né? Ela já vem aqui com 1, 2, 3, aqui vamos dizer que tocou mais 4, né? 5 praticamente. Então estamos indo para o sexto toque. A gente sabe que quanto mais toques a gente dá numa linha, mais chance a gente tem de furar aquela linha, né? De passar aquela linha. Isso tanto seja como suporte ou resistência. Quanto mais toques você testa o suporte, mais chance de romper você tem. E isso também serve para resistência, né? Então, bem interessante a gente ver esses patamares aí, esse tipo de coisa acontecer e tal, porque realmente é tudo que a gente precisa ver, né? É o preço do ativo se sustentar aqui, e se esse candle de hoje, né, que vai até as 9 da noite, fechar acima desse patamar do fractal verde aqui, que eu já mostrei para vocês, que é o de 72 períodos, a gente está entre o verde e o de 100 períodos aqui. 100 períodos está dentro, deixa eu mudar aqui a cor dessa caixa aqui. Pera aí, que tá dando problema aqui. Deixa eu mudar aqui a cor da caixa, botar aqui vermelha. Pronto. Vou botar essa caixa vermelha aqui. A gente ter esse movimento aqui. E vermelho ficou ruim, né, pessoal? Deixa eu alterar aqui, botar aqui para um amarelo aqui. Não, fica ruim também. Ficou melhor. Aí o que acontece? A gente está aqui entre o fractal de 100 períodos, que está hoje nos 7.949 dólares, ou seja, fechamento de candle acima desse patamar indica que a gente vai estar possivelmente fechando acima dessa nossa linha de tendência de baixa aqui, que já vem de alguns meses, né? Exatamente aqui, se eu pegar do topo até aqui onde a gente está, já são cerca de 203 dias, né? 203 dias que a gente está aqui, 200 dias mais ou menos que a gente está aqui em cima desse patamar. Então, realmente bem interessante a gente ver esse tipo de coisa acontecendo, né? E a gente vê que ele pode estar tanto achando resistência como suporte aqui. Essa região uma região bem complexa, bem complicada, tendo em vista que se a gente romper esses patamares aqui que está a nossa box, né,
desenhada. Aí basicamente a gente vai, hoje ela está no fundo aqui de 7.765 e ela vai até o topo aqui nos 8.200, onde está aqui o fractal azul, que é o de 305 períodos, que está basicamente nos 881 dólares. Então, fechamentos de candle acima desse patamar a gente se torna muito bullish, né? Tendo em vista que essa nossa box aqui, ela vem também de movimentos anteriores, né? Ela vem aqui marcando fundos e topos anteriores, né? Então, bem interessante a gente estar analisando esses patamares, né? Para poder ver se o preço do Bitcoin vai conseguir superar esse movimento todo que tem toda essa especulação de preço nessa região. Caso ele feche acima desses patamares, aí a gente vai estar buscando realmente o fractal aqui de 200 períodos, que está nos 9.225 dólares, né? Então, bem interessante, né, esse patamar. E a gente tem que ver o que é que vai acontecer com o preço do Bitcoin, né? A gente sabe que tem bastante resistência ainda nessa região aqui, principalmente para poder romper, né? Se ele conseguir se fechar o candle somente aí onde ele já está, já era um sonho, né, pessoal? Já era a riqueza maior do mundo. Por quê? Porque ele está fechando um dia aqui acima desse nosso topo anterior, né? Confirmando um novo topo, né? Porque o ideal é que ele confirme um novo topo. A gente fez um fundo aqui nessa região, fez um fundo mais alto aqui nessa região, e aí a gente está fazendo fundos mais altos pela primeira vez em algum tempo, né? Então, e agora acabamos de fazer um topo mais alto do que o topo anterior agora, né, no momento. Então, basicamente a gente está bem bullish aí agora no canal, né? A gente sabe que pode ter bastante resistência aqui. Se o preço vier a cair, ele tanto tem essa linha aqui como a confluência do fractal novamente aqui de 610 períodos, que pode dar suporte aqui na região tanto dos 6.900 como nessa linha de tendência de alta aqui que a gente já tem de longo prazo, né? Que tá aqui mais ou menos nos 7.200 dólares. Então tem esses dois fractais aqui embaixo também que podem dar suporte, né, para caso o preço venha a cair, mas são os fractais de linha de frente, né? A gente sabe que não pode estar muito contando com eles, porque eles são os mais fáceis de ser rompidos, tanto o 21 como o de 50, né? Mas também eles servem como suporte e resistência, por isso que a gente tem que estar de olho neles. Então, é bem interessante esse patamar que o Bitcoin se encontra hoje aí. Eu acredito que só dar uma olhada aqui rápido aqui no gráfico de 5 horas para a gente ver como é que tá, extrair um pouco de valor dele. O gráfico de 5 horas a gente está num patamar, deixa eu só recuar aqui um pouquinho para ele carregar aqui os fractais. O gráfico de 5 horas a gente está num patamar aqui bem interessante, onde a gente está acima dos fractais de linha de frente, que são o 21, o 72, o 50, o 100 e o de 200, né? E a gente está acima de todos eles, inclusive de 305 períodos. Então, depois que a gente teve o rompimento do 305 aqui, a gente teve esse movimento mais forte aqui no gráfico de 5 horas, né? E aí a gente está realmente encontrando resistência na nossa linha de tendência de baixa, né? No gráfico de 5 horas aqui, o que me parece é que a gente está fazendo uma espécie de bandeira e possivelmente a gente vai estar dando continuidade a esse movimento até chegar no fractal de 610 no gráfico de 5 horas, que hoje ele está nos 8.352 dólares, né? Isso seria muito interessante, porque aí ele ficaria acima da nossa box que a gente tem aqui delineada, né? Já essa box vermelha que eu desenhei aí com vocês. E aí a gente poderia estar testando esse fractal aqui também, para poder vir passar para esse outro fractal aqui de 1.200 períodos, que a gente sabe que é bem importante também, né? 1.200 períodos, gráfico 5 horas, hoje está no 8.939 dólares. Eu sei que era uma pernada bem grande ainda. Se a gente for botar da onde está até onde ele vai, dá mais cerca de 13%, né? Se ele chegar lá no alvo do fractal
de 1.200 períodos. Então a gente vai ter que ver o que é que vai acontecer se ele chegar lá, né? Se e quando ele chegar lá, porque possivelmente a gente ainda tem muita resistência nessa região, como eu já venho falando para vocês. E aí a gente vai ter que ver se ele vai simplesmente fazendo especulação pura aqui, pessoal, se ele vai chegar aqui, por exemplo, nesse fractal e ser jogado para baixo, ou então se ele vai partir e vai chegar nesse outro fractal, ser jogado para baixo, ou então se ele vai continuar a sua trajetória. A gente sabe que em algum momento ele vai ser jogado para baixo, vai. Agora a gente precisa ver se ele vai encontrar também suporte após esse momento, né? Ou então se vai querer realmente buscar os fundos e testar os fundos novamente. Uma coisa que eu acho que não seria interessante ele voltar a testar esses fundos aqui, porque já foi uma formação bem interessante aqui, onde a gente pode ter uma formação de fundo duplo, né? Ou um OCOI, né? O pessoal gosta de falar aí, que é o ombro, cabeça, ombro, né? A gente vê aqui um ombro, cabeça, ombro sendo formado a partir do rompimento dessa linha de tendência aqui, desse movimento aqui, né? A partir do rompimento desse topo anterior, a gente pode ter formado aqui o início do alvo desse OCOI, que seria esse movimento aqui, né? Tendo em vista que basicamente aí ele traria o preço do Bitcoin aqui ao alvo do gráfico de 5 horas, né, que seria no 1.200 períodos aqui, tendo em vista que a gente foi suportado aqui no gráfico de 5 horas pelo fractal de 2.400 que eu acabei de plotar aí no gráfico para vocês, né, que não estava mostrado, não estava aparecendo, né. Então basicamente ele está aqui o de 2.400 períodos, quando o de 2.400 períodos segura o preço, ele tende a jogar para o próximo fractal, ou seja, 1.200 períodos. Eu acredito que a gente está indo nesse movimento. Então basicamente é o estudo dos fractais aí, mostrando o que é que pode acontecer no preço do Bitcoin. A gente sabe dos nossos suportes e resistências e sabe como a gente deve estar exposto, né? Sabendo que isso aqui pode ter sido o final de um grande movimento de correção, onde o preço chegou a cair aqui na máxima até a mínima, cerca de 53% aí de queda, né? Em basicamente 175 dias, né? 175 dias ele caiu aí 53% quase, né? Então vamos ver o que é que pode acontecer. O ativo já está, no meu ver, bem descontado. Ele está encontrando suporte em regiões bem interessantes, né? A gente sabe que esses movimentos especulativos eles tendem a acontecer para poder os grandes players do mercado se exporem, né? De cada vez mais a preços mais acessíveis, né? Que eles gostam mesmo de comprar em barato, eles não gostam de comprar caro, não. Então esse daí foi a análise de hoje aí, pessoal. Muito obrigado a todos aí que estão assistindo, estão se inscrevendo, estão comentando, estão deixando seu like, estão fazendo aí qualquer tipo de coisa aí para poder o canal crescer. Então tamo junto, um abraço, o mundo é de quem investe e valeu, galera. É nóis, tamo junto. Qualquer dúvida deixa no comentário e é nóis.